Antes de começar nosso tempo aqui, como de costume, gostaria de orar com vocês, colocar diante do Senhor essa manhã que temos juntos aqui. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos porque, como igreja, podemos nos reunir e sermos instruídos pelo Senhor. Nesse tema tão importante que temos por essa manhã, pedimos, dá-nos um coração confiante no Senhor, uma mente apta para compreender a Tua palavra e nos encoraje para que possamos viver uma fé ainda mais perseverante e frutífera diante do Senhor. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Dentro da proposta que temos aqui de considerar o tema fortalecidos, expandindo, indo além daquilo que trabalhamos nos sermões, nos cultos, nessa sala hoje temos a oportunidade de estudar o tema da segurança da salvação. Ou seja, você tem o risco de perder a sua salvação? Você está seguro em Cristo? Efetivamente, há algum pecado que você pode vir a cometer, alguma atitude que você pode vir a cometer que comprometa aquilo que Cristo fez por você? É possível perder a salvação? E veja, olhando aqui, consigo ver algumas esposas, alguns maridos. Imagino que o que eu vou falar aqui é uma experiência que você vê na sua casa e que acontece na minha diariamente. Eu perco as coisas e eu não encontro. E à medida que eu perco as coisas e eu não encontro, eu tenho uma pessoa na minha casa que tem a incrível capacidade de encontrar imediatamente. Eu acho que ela escondeu. Eu perco coisas, ela encontra coisas. E quando eu vejo a minha capacidade de perder coisas, eu não tenho dúvida nenhuma. Se a salvação dependesse de mim, se a segurança da minha salvação dependesse de mim, eu já tinha perdido tem tempo. E nem minha esposa acharia. Agora, o que eu pretendo mostrar para vocês nessa manhã é que a segurança da nossa salvação diz respeito não à nossa capacidade de guardar a nossa salvação, mas à capacidade e o compromisso de Deus em fazer isso. A grande ideia da nossa aula é que afirmar a possibilidade de um crente genuíno perder a sua salvação é assumir que Deus falhou em seus planos, promessas e em sua capacidade para preservar os seus filhos. Para explicar isso, nós trabalharemos os seguintes conceitos. Em primeiro lugar, num primeiro momento, um pouco sobre a insegurança da salvação. Todos nós sabemos que existem alguns trechos na Escritura que podem sugerir a alguns a possibilidade de um crente genuíno perder a salvação. Esse não é o tema da nossa aula, e por isso a minha ideia não é gastar tanto tempo aqui, mas passar por esses textos, olhar para esses textos, apresentar pelo menos alguns dos principais, como que nós lidamos biblicamente com eles. E a partir daí, eu quero olhar para a pessoa de Deus. Eu quero olhar para a Trindade. E olhando para a Trindade, eu quero que você encontre segurança no seu Deus, vendo objetivamente como Pai está comprometido com a salvação e com a segurança da salvação, como Filho e a obra do Filho, o Senhor Jesus, estão comprometidos com a segurança da salvação, e o Espírito Santo. O fato da ação do Espírito, a presença do Espírito, a habitação do Espírito, a obra do Espírito, como a Trindade garante a nossa salvação. Então vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de colocação. Se vocês fizerem demais, não tem problema, eu não vou ter constrangimento nenhum de falar chega, mas a participação de vocês é muito boa para a nossa aula e tende a tornar o nosso tempo enriquecedor. Não fiquem constrangidos a isso, tá bom? Primeiro elemento, então, a insegurança da salvação. Um dos principais autores não que defende, mas que rastreiam o conceito de uma perda de salvação, curiosamente, não defendia isso com clareza. Quando se pensa num grupo dentre as diversas tradições cristãs que defendem de forma sistemática a possibilidade de um crente perder a sua salvação, identificamos um grupo chamado arminiano.
O seu fundador, Jacó Armínio, diz o seguinte na sua obra: o meu sentimento a respeito da perseverança dos santos é que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e assim têm se tornado participantes de seu precioso Espírito vivificador, dispõem de poderes suficientes ou forças para lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e a sua própria carne, e para obter vitória sobre esses inimigos, mas não sem a ajuda da graça do mesmo Espírito Santo. De modo que não é possível para eles, por qualquer astúcia ou poder de Satanás, serem seduzidos ou arrancados das mãos de Cristo. No entanto, ainda que Armínio defendesse a ideia de que o crente estava seguro, de que a salvação não poderia ser perdida, dentro do contexto do movimento arminiano, do movimento remonstrante, nessa mesma obra ele diz o seguinte: mas eu reconheço que tem textos que parecem dizer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos investigar isso daí antes da gente afirmar qualquer coisa. Os seus seguidores efetivamente assumem o compromisso de entender que crentes perdem a sua salvação. Que seguidores? No primeiro lugar, a igreja, uma parcela da igreja holandesa, mas de forma realmente difundida, e que hoje você vai encontrar em placas de igrejas, em primeiro lugar, o movimento metodista com John Wesley. Os metodistas vão divulgar pelo mundo inteiro uma teologia que contempla a perda da salvação. E da igreja metodista vão sair diversas igrejas, dentre elas o próprio movimento pentecostal, no Brasil, muito representado pelas Assembleias de Deus, e vai sair também a Igreja do Nazareno. Então, três grandes representantes no meio cristão de uma defesa de que o crente perde a sua salvação, vêm de uma mesma fonte, metodistas, pentecostais, especialmente Assembleia de Deus e Igreja do Nazareno. A partir dessa realidade, você tem as demais tradições cristãs que mantiveram o consenso estabelecido na Reforma, e é aquilo que eu pretendo apresentar para vocês hoje, não a partir de um viés de entendemos assim porque é assim que se entende. Não. Entendemos assim porque é isso que a palavra de Deus diz. Porque é isso que a Escritura nos diz, e como afirmei anteriormente, afirmar que o crente perde a sua salvação não é uma afirmação sobre a qualidade do crente, é uma afirmação sobre a qualidade de Deus. À medida que avançamos para isso, há alguns textos que podem ser utilizados para justificar a ideia de uma insegurança. Em primeiro lugar, as passagens de advertência em Hebreus. 6 passagens muito intensas, com uma linguagem muito dura, e que sugere que aqueles leitores que eram crentes genuínos poderiam estar em perigo do fogo do inferno. Gálatas, capítulo 5, 4, fala de indivíduos que, no contexto daqueles judaizantes, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Paulo fala a Timóteo de 2 indivíduos que, por causa de não terem guardado efetivamente uma boa consciência, não terem guardado a fé, eles naufragaram na fé. Esses são os únicos textos? Definitivamente não. Mas esses talvez sejam os textos mais populares. E por essa razão eu quero passar brevemente com ele, enfatizando que o tema da aula não é insegurança, mas sim segurança. Passarei por eles, mas a ênfase é efetivamente o que a Bíblia nos diz sobre como o Senhor nos assegura a vida eterna. Olhando então, dentro dessas passagens de advertência, nós não temos tempo hábil nessa aula para explorar todas elas. Então, em primeiro lugar, eu quero recomendar que você assista às gravações do curso de Hebreus do Vladimir. Talvez alguns aqui, inclusive, tenham tido a oportunidade de participar. Um ótimo curso como um todo, mas especialmente a tratativa que ele faz sobre as passagens de advertência em Hebreus. Isso vai ser um ótimo complemento para essa aula. E vamos trazer o nosso foco para aquele que talvez seja o texto mais polêmico dentre essa lista, que é o de Hebreus capítulo 6, e que, se você não tem dúvida nesse texto, ou nunca teve dúvida nesse texto, você vai ter hoje.
Então, dado o momento de que é um texto que todo crente em algum momento vai passar por ele e vai perguntar, será que é isso mesmo? O que isso aqui está dizendo? Mas vamos lá, pessoal. Vamos buscar a partir do contexto mais próximo, a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 3. A palavra de Deus nos diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Esse texto você tem pelo menos 6 visões diferentes para trabalhar com ele. Ainda que essas 6 visões diferentes, em última instância, sejam variações de o crente perde a salvação ou o crente não perde a sua salvação. Mas há 6 tratativas, ao menos, para abordar efetivamente aquilo que o autor quer dizer. No primeiro momento, meus irmãos, quero chamar a atenção para vocês. Isso acontece dentro de uma forma de exortar, uma forma literária de comunicar, que o autor de Hebreus já havia utilizado e continua utilizando, que é justamente essa estrutura da advertência. E essa estrutura da advertência, o propósito dela não é por medo. O propósito dela é intensificar a exortação, o encorajamento que vai ser feito logo em seguida. Todas as 6 passagens, ela chama atenção, ela apresenta um exemplo, um paralelo, chama atenção de uma forma dura e em seguida diz, mas olha, vocês têm que ser diferentes disso, vocês precisam andar de tal jeito, considerar tais elementos, serem fortalecidos, perseverarem. Todos eles vão estar contemplando algo nesse sentido. E por essa razão, isso já deve chamar a nossa atenção para o fato de que, enquanto crentes em Jesus, a intenção do texto não é colocar dúvidas sobre a sua salvação. A intenção do texto é te encorajar à maturidade e à frutificação. E antes mesmo de chegarmos no versículo 4, esse é o assunto dos 3 versículos anteriores. Deixemos, avance, prossiga, cresça, amadureça. Mas com um detalhe importante, que você já deve ter a sua atenção presa no texto. Essa maturidade, esse crescimento, essa frutificação, esse desenvolvimento, se Deus permitir. Se o texto terminasse aqui, nós poderíamos perguntar, em que contexto Deus não permitiria que algo assim acontecesse? Em que contexto Deus não permitiria que o amadurecimento, o desenvolvimento, o crescimento não acontecesse? O texto segue. Ora, e veja, ainda que a NVI que eu estou trabalhando aqui comece com ora, você tem uma partícula no grego ali que é um porquê. Aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então veja, nos primeiros 3 versículos, o autor de Hebreus nos diz, Deus quer que vocês frutifiquem. Deus quer que vocês deixem para trás as coisas que já passaram. Deus não quer que você fique voltando ao arrependimento de obras mortas. A intenção de Deus é que você se desenvolva na fé. Mas há indivíduos que provaram do dom celestial. E a linguagem aqui, meus irmãos, ainda que alguns possam querer dizer o contrário, sugere uma experiência de salvação. Eles participaram do Espírito Santo, eles provaram o dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Deus,
como muitas pessoas que talvez vocês tenham conhecido, mas caíram. Esse "e" que nós temos aqui, ele traz a ideia de um contraste, é literalmente, mas caíram. Apesar de desfrutarem dessa realidade, eles caíram. Eles não avançaram, eles não deixaram para trás os rudimentos, eles não abandonaram o arrependimento constante de obras mortas. A palavra aqui de cair, ela é utilizada somente aqui, mas o sentido absoluto dela não é a ideia de apostasia, abandono da fé ou coisa desse tipo. Isso é uma inferência. A ideia de cair ela é utilizada, por exemplo, na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, para trazer o conceito de transgressão, do cultivo constante de um coração endurecido, de alguém cuja graça tem atuado, de alguém que domingo após domingo tem sido exortado, tem sido encorajado, tem sido aconselhado, tem lido, ouvido a Escritura, mas essas verdades não adentram esse coração. Está duro, endurecido. A imagem que o texto apresenta é que alguém nessa condição de dureza entra num elemento de distanciamento do Senhor, de distanciamento dessa esfera que foi inserido, que o seu arrependimento é impossível. Meus irmãos, isso é um alerta gigantesco. E sabe qual é a coisa mais terrível nesse alerta, que deveria fazer o nosso coração tremer? É que nós acreditamos, temos um mito, o Nicodemos fala da alma católica do Evangelho, que cada um de nós, no evangélico, que cada um de nós se arrepende a hora que quiser. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você não se arrepende a parte da ação da graça de Deus. Você não se arrepende a parte de Deus te conduzir ao arrependimento, da graça de Deus agir na sua vida. O que significa dizer que a condição de alguém, a hora que eu quiser eu me arrependo. Quando eu estiver velho, eu me arrependo. Quando eu aproveitar bem a vida, eu me arrependo. Meu irmão, você se arrepende se Deus permitir. Como o versículo 3 diz. Você cresce em maturidade se Deus permitir. E o texto de Hebreus diz que uma expressão severa do juízo de Deus contra crentes é permitir que ele viva a sua vida num distanciamento dele, a qual o arrependimento tornou-se impossível. Isso não significa perder a salvação. Isso é uma expressão de juízo. Nós veremos ainda em outros textos como o juízo de Deus sobre crentes não envolve perda de salvação, mas envolve perda de comunhão com Deus, perda de paz com Deus, perda de proteção espiritual, perda de comunhão com o corpo de Cristo, perda do desenvolvimento, do amadurecimento espiritual, que é o contexto imediato do texto, perda de galardão, para quem tem uma perspectiva escatológica pré-milenista, perda da sua expressão no milênio, tem muito a ser perdido. O texto segue então dizendo, por que isso é assim? Porque a terra que absorve a chuva, que está sendo ministrada, que está sendo regada, que está aproveitando, ela vai cumprir as intenções dos versículos 1 e 2. Vai abandonar os rudimentos, vai abandonar as doutrinas que já foram vencidas, vai abandonar o arrependimento constante de obras mortas, vai crescer. Mas aquela terra, do versículo 8, que diante desse mesmo cenário produz espinhos e ervas daninhas, é inútil. Vai ser amaldiçoada, vai ser queimada. E aí, novamente, no nosso imaginário, ser queimado é inferno, porque inferno é fogo. No entanto, meus irmãos, fogo é um símbolo na Bíblia inteira para juízo de Deus, que pode envolver, por exemplo, o juízo específico de um indivíduo com a sua morte física, pode envolver a destruição de uma nação, pode envolver, sim, o juízo escatológico final, lago de fogo, como pode envolver também, como vemos em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios 3, desculpa, o juízo dos crentes, como que pelo fogo. Fogo é um símbolo geral de juízo, e não um símbolo específico para o inferno. O fim desse indivíduo é ser julgado por Deus, é o que o autor de Hebreus está dizendo. Mas, novamente, mesmo falando dessa forma, o
Porque você imagina, a gente ouve isso desse jeito e já treme na base. Imagina quem está ouvindo isso a primeira vez. Está dizendo, eu sei que eu fui duro, eu sei que eu fui pesado. Mesmo falando dessa forma, a gente está convicto de coisas melhores para vocês, coisas próprias da salvação. O que é próprio da salvação? Em primeiro lugar, perder salvação não é próprio da salvação. Próprio da salvação é se desenvolver espiritualmente. É ter o caráter de Cristo progressivamente formado em você. É ser sensível à atuação da graça de Deus. É ser ativo, participante na vida do corpo de Cristo. Então, colocando de forma sintética, nos versículos 1 a 2, os crentes devem perseguir a maturidade, abandonando aquilo que já passou. No versículo 3, essa maturidade vai ser possível se Deus permitir. Versículos 4 e 5, alguns crentes caíram, falhando na expectativa do verso 1. O contraste não é entre ganhar a salvação ou perder a salvação, mas sim entre crentes que crescem em maturidade e crentes que não crescem. Versículo 6, o juízo de Deus é que o arrependimento não é possível. Alguns indivíduos usam o termo ponto de não retorno, uma expressão do juízo de Deus que se avançou numa direção que o juízo dele foi simplesmente te deixar ir. E uma ilustração final, novamente, não entre quem perde e quem ganha a salvação, mas entre quem é frutífero e fértil e entre o solo infértil e maldito. Entendo, meus irmãos, que o que eu tenho apresentado para vocês é uma tratativa justa do texto de Hebreus 6, que considera o contexto de Hebreus 6, e não fica simplesmente olhando para um monte de texto para justificar uma teologia. O texto diz isso porque o autor de Hebreus estruturou a ideia do texto dessa forma. Antes de eu avançar para os outros dois, alguém gostaria de fazer alguma consideração? Eu sempre tinha lido essa passagem à luz do Tiago, quando ele falou assim: amanhã iremos para a cidade, faremos negócios. E você tem que pensar assim, se Deus permitir. Na verdade, eu achava que era nesse contexto, assim, se for da vontade de Deus, não no sentido de haver tempo hábil para fazer mesmo. Sim. Ok. Talvez seja possível trabalhar desse jeito, né? Mas é interessante que se Deus permitir, está num contexto em que Deus não permite algo. E o algo que Deus não permite é o arrependimento. Então, você tem esse elemento ali no texto. Né? Mas pode ser possível. Alguém levantou a mão para cá? Não é exatamente sobre esse texto, mas é em relação a esse texto. Em primeira carta de João está falando para os cristãos terem cuidado dos falsos profetas, que tem umas características um pouco similares ao que a gente está vendo aqui em Hebreus. E ele, ao mesmo tempo, ele fala, testa do Espírito. Não seja ingênuo em relação a tudo aquele que confessa uma fé. Sim. Eu encontro uma dificuldade extrema em perceber se essa pessoa que foi salva se afastou e tem essa característica de salvação, ou era um que cresceu entre nós, mas não era de nós. Para o pessoal que está mais profundo, a conexão aqui é com crentes nominais. Né? Existem pessoas que parecem que são crentes, mas não são. Isso é verdade. Existem textos que foram escritos na Escritura para exortar contra isso. No entanto, esse é um pressuposto importante até de termos na leitura da Bíblia. No geral, os autores bíblicos escrevem para igrejas, para crentes, e com o pressuposto de que os seus leitores são crentes. Alguns textos endereçam especificamente. Então, por exemplo, o de 1 João nos traz um alerta sobre justamente a característica de crente nominal no falso crente. João nos diz, eles saíram de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Então, há um elemento que é pertencente à salvação, que é a perseverança. É comum que um crente em Jesus persevere. É comum que um crente em Jesus continue. É comum que um crente em Jesus sustente a doutrina. Isso é a experiência comum da salvação. No entanto, a Bíblia nos apresenta o cenário de crentes genuínos que, pasmem, pecam. Mas não só pecam,
desenvolvem-se na sua imaturidade, no seu afastamento de Deus, e por essa razão devem ser alvo da disciplina da igreja e também da disciplina de Deus. O que diz respeito à igreja, a igreja tem que fazer. O que diz respeito a Deus, Deus fará. O próprio texto de Hebreus, no capítulo 12, vai mostrar como que Deus lida com seus filhos em termos de disciplina e como que ele não disciplina descrente, porque para eles é o juízo. Então isso é algo muito sério. Então, a Bíblia apresenta o cenário de crentes imaturos, salvos, como nós veremos mais à frente, mas esse não é o ideal que Deus tem para nenhum de nós, e isso é muito ruim para você. Você pode não perder a salvação, mas tem muita coisa para ser perdida. E outra, cuidado. A mentalidade de, então eu posso fazer, vou perder por outra coisa, isso pode sugerir uma mentalidade carnal e não regenerada. Mas a gente explora isso mais para frente. Vou avançar aqui, pessoal, temos ainda outros textos para considerar, que eu vou passar mais rapidinho para entrar naquilo que é efetivamente o que eu quero que vocês saiam bem capacitados hoje. Gálatas 5, 2 a 4 nos diz: ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro, a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, pois em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O contexto aqui são de judaizantes que estão vendendo um outro evangelho que Paulo diz que é maldito, que é incapaz de salvar, que coloca esse indivíduo à parte das intenções que Deus tem. É uma das cartas mais duras que Paulo tem, justamente pelo tanto que ela mexe em questões absolutamente ímpares, cruciais, do que diz respeito ao próprio fundamento do evangelho. Paulo diz que essas pessoas se separariam de Cristo se seguissem esse ensinamento, seguissem esse falso mestre. A ideia da palavra aqui, que é traduzida como separar-se de Cristo, ela tem o conceito de tornar-se inútil, inoperante. Ela é utilizada até para falar de desemprego. Num certo sentido, o que Paulo está dizendo é que há um evangelho, e esse evangelho é absolutamente útil para produzir o que Deus quer. E há um ensino surgindo na igreja que é inútil. E aqui nós temos os dois grupos interagindo nesse interim. Se você tem um descrente no meio daquele povo, ouvindo esses judaizantes, alguém com perguntas espirituais, o que Paulo está dizendo é, se você segue a doutrina dessas pessoas, desculpa gente, estou naquele finalzinho de tosse, como meia dúzia aqui deve estar também, mas quando você se aproxima de Cristo, você está ouvindo o Evangelho, você está se aproximando do Senhor. Se você para de caminhar nessa direção, pensando num descrente, e segue esse camarada que está dizendo, olha, mas não é só isso, você também precisa disso, disso e disso, Paulo está dizendo, isso é inútil. Você não vai ser salvo desse jeito. Mas existiriam crentes também, que ao invés de desenvolverem a sua fé, teriam a sua fé limitada, o desenvolvimento da sua fé limitado, porque ao invés de crescerem na graça do Senhor, se colocariam como escravos de homens, obrigados a de certa forma, viverem toda a lei que a circuncisão os implicava. Então, nesse texto, nós vemos os dois grupos pertencentes aqui, mas a ideia, novamente, não é que um crente em Jesus perderia a sua salvação, mas sim que indivíduos deixariam de desfrutar das intenções do Evangelho à medida que ouvissem algo que fosse um Evangelho 2.0, um Evangelho e algo a mais. Vou trabalhar o terceiro e último texto e abro novamente para perguntas. 1 Timóteo 1, 18 a 19, Paulo exorta a Timóteo dizendo, Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha que sério.
O contraste imediato é a atitude dessas pessoas e de Timóteo. Timóteo tem que manter a fé e a boa consciência. Esses indivíduos rejeitaram fé e boa consciência. No entanto, meus irmãos, fé na Escritura não é somente aquilo que você recebe para crer em Cristo, mas a palavra fé é a mesma palavra para o conceito de crer e o conceito de ser fiel. Fé e fidelidade. Nesse sentido, quando você é chamado a manter, a guardar, você está sendo convidado a continuar em algo que você já está. Desenvolver, manter a boa consciência, ser fiel a Deus. E você tem dois indivíduos que foram infiéis. Vocês têm dois indivíduos que não guardaram uma boa consciência e Paulo diz que eles naufragaram. Qual foi a consequência disso? Disciplina por parte da igreja. Paulo diz, entreguei a Satanás. Um eufemismo que Paulo utiliza para a ação final de um processo disciplinar que culmina na expulsão do povo de Deus, do meio da igreja. Uma excomunhão, digamos assim. Onde mais nós vemos algo nesse sentido? E Paulo nos traz implicações maiores do sentido de ser excluído do povo de Deus e de como isso não representa perda de salvação. No texto que eu já mencionei aqui, de 1 Coríntios capítulo 5, fala de um indivíduo que se deitava com a sua madrasta. E a igreja achava que estava tudo bem, alguns até se orgulhavam disso. Paulo diz, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então veja, a disciplina desse indivíduo em 1 Coríntios 5 envolveria a perda de tantos elementos da ação de Deus que o seu corpo seria destruído. Isso pode envolver adoecimento, morte, aflição, sofrimento. Fato é que ele atravessaria cenários difíceis. Por fim, ele morreria. Mas tendo sido entregue a Satanás, excluído do povo de Deus, Paulo, numa prerrogativa apostólica, poderia saber, por exemplo, que aquele indivíduo era um crente genuíno? Nós não podemos saber disso. A Bíblia não manda você investigar a fé de outras pessoas, manda você investigar a sua própria fé. Ele diz, esse indivíduo vai ser salvo no último dia. Então veja a exclusão, a entrega a Satanás como uma expressão de disciplina, mas não como uma expressão de perda de salvação. Antes de entrarmos efetivamente, então, se a insegurança não é o que a Bíblia ensina, qual é a segurança que a Bíblia ensina? Alguém tem alguma pergunta sobre esses últimos dois textos? Sim. A gente pode fazer alguns paralelos com Jó, muito embora não houvesse ali uma disciplina contra um pecador obstinado, no caso de Jó, ainda que ele vá crescer espiritualmente com aquilo, mas sim, você vê o Satanás debaixo da soberania de Deus, atuando para cumprir as intenções que Deus tem. Alguém quer colocar alguma coisa? O exemplo de Saul seria um exemplo bom disso, que ele foi repreendido e depois ele foi resgatado? Olha, eu não tenho informações tão claras na Escritura para falar a respeito da condição espiritual final de Saul. Tem pessoas na Bíblia que a gente pode dizer com mais facilidade, não, vacilou, andou bem, mas a gente entende aqui que morreu em comunhão com o Senhor, salvo. E aí a gente entra naquele texto, naquela colocação que eu fiz. Né? Não é algo que nós, como igreja, somos chamados a fazer. Dizer se alguém é crente ou não, se alguém é salvo ou não. A gente, efetivamente, quando disciplina alguém, o que a gente está dizendo não é que aquela pessoa não é crente. A gente está dizendo que aquela pessoa viola a comunhão do corpo de Cristo e que nós vamos tratá-la como gentio ou publicano, porque pode ser que isso seja de fato o que ela é. Okay? Mas quem conhece os seus é o Senhor. E quem fará a colheita, digamos assim, são os anjos no último dia, separando o joio do trigo. Ok? Mas, pessoal, se nós podemos olhar para alguns textos que sugerem alguma insegurança,
A grande questão é que existe um castelo de teologia bíblica, uma fortaleza de teologia bíblica, com questões muito fundamentais com as quais Deus está comprometido e que implicam na nossa segurança. Questões como, por exemplo, a eleição, a expiação, a intercessão de Cristo, o selo do Espírito, o selo como penhor, a vontade de Deus, o poder de Deus, a justificação, a graça de Deus e ainda tantos outros elementos que, se o Senhor nos permitir, trabalharemos ao longo dessa aula. Vamos olhar então, olhando para a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Pai e a garantia da salvação. E quando falo Pai aqui, também vou tomar alguns textos que utilizam efetivamente a Trindade como um todo, Deus agindo. O primeiro texto, meus irmãos, que quero ver com vocês é o de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, um dos meus textos favoritos na Escritura. A Bíblia nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Romanos 8 nos dá um vislumbre da ação divina antes da criação, antes do tempo, o seu projeto eterno. E nesse projeto eterno, a Bíblia diz que ele faz tudo para o nosso bem. Para quê? Para que você tenha a melhor carreira, o melhor sucesso? Não. O seu bem é desfrutar daquilo que Deus intentou antes da fundação do mundo, e Deus faz, esse é o ponto, Deus faz com que essas pessoas desfrutem disso. Quem Deus faz que desfrute do seu projeto eterno? Em primeiro lugar, aqueles que de antemão conheceu. Um grupo de indivíduos que Deus intentou agir desse jeito. Esses indivíduos, Deus soberanamente instituiu que o destino final deles era ser a imagem de Jesus. Se nós terminássemos aqui, dizer que alguém que Deus conheceu de antemão não será a imagem de Jesus, já é dizer que Deus falhou no seu plano. Mas não somente isso, o texto diz que esses que ele estabeleceu que o destino final fosse ser a imagem do seu Filho, ele também chamou. O que significa chamar? Significa que essa pessoa nasceu, que no curso da sua vida alguém pregou o evangelho para ela e ela creu. Todos esses indivíduos em algum momento crerão. Mas não somente crerão, no momento em que creem, são justificados, declarados justos diante de Deus. E nós, na nossa própria vida, podemos chegar até aqui. Você consegue, na sua experiência, identificar o momento que Deus te chamou. Você consegue identificar a justificação que você recebeu. Mas o texto diz que ele também glorificou. Só para encerrar esse bloco antes de ir para o intervalo. Ele colocou já esses indivíduos no estado final. Nós ainda não desfrutamos disso, mas o texto o dá como certo. Perceba, meus irmãos e irmãs, que tudo ali está no passado. Chamou, justificou, glorificou. Só que no grego não está no passado. No grego ele está num tempo verbal que não existe no português, que é o auristo. E a ideia do auristo é considerar um ponto, simplesmente a constatação do fato cru, sem entrar na esfera de duração. As coisas simplesmente são assim. A ideia que o apóstolo Paulo deseja imprimir é: Deus agiu de tal modo que aquilo que antes da fundação ele intentou, necessariamente vai implicar em indivíduos glorificados. Dizer que um crente falha em algum desses processos não diz respeito a um crente, diz respeito a Deus. E esse sempre vai ser o problema em todos os textos que nós vamos lidar aqui. Vamos para o intervalo, em seguida vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Outro elemento importante para considerarmos a respeito da segurança da nossa salvação diz respeito ao amor de Deus. A
palavra de Deus nos diz, ainda em Romanos 8, nos versos 37 a 39, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que o amor de Deus age no crente de modo que absolutamente nada na criação, o que implica em você mesmo, pode separar alguém do amor de Deus que está em Cristo. Novamente, um crente perder a salvação significa dizer que o amor de Deus falhou, que o poder de Deus através do seu amor não foi suficiente. A escolha de Deus, em Efésios 1, 3 a 6, a Bíblia nos diz, a partir do verso 4 já, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Se você olhar para o texto de Efésios 1, você vai ver que o tempo inteiro a salvação é uma obra de Deus. Foi Deus quem salvou, foi Deus que escolheu, foi Deus que resgatou. E tudo isso ele fez em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. A salvação pertence ao Senhor, meus irmãos, não a cada um de nós. A salvação é obra do Senhor, é uma ação da graça de Deus, que nós recebemos gratuitamente pela bondade do Senhor. Como Efésios 2, 8 a 10 nos diz, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, não vem de vocês. Não é meu para eu perder. É presente de Deus, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Em última instância, uma visão de perda de salvação, ela está muito pertinha de um conceito de salvação por obras. O que não é meu? A graça e a fé. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A disposição de Deus me salvar, o meio pelo qual eu creio, é a ação de Deus me envolvendo nas intenções bondosas que Ele tem. João 10, o poder do Pai. Jesus nos diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Novamente, poderíamos parar aqui. Jesus morreu, Ele aplicou sua justiça sobre as suas ovelhas. Elas não vão morrer, Jesus diz. Mas Ele segue. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Meus irmãos, que petulância é crer de achar que nós podemos saltar das mãos de Cristo. De que nós podemos, de alguma forma, sermos arrancados do poder do Senhor que nos sustenta em Jesus. Poder esse que Pedro nos diz, bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Há um elemento da salvação que diz respeito ao passado, nós fomos salvos. Há um elemento da salvação, que é a santificação, no qual nós estamos sendo salvos. E há um elemento final da salvação, que é a salvação final, a glorificação, o momento em que estaremos absolutamente livres da presença do pecado. Pedro nos diz que nesse processo todo, Deus nos protege. Novamente, se fosse eu perderia, no dia 1. Se dissesse respeito a mim, eu estava perdido. Mas Deus protege, Deus dá graça, Deus atua. É Ele quem guarda-nos até o último tempo, não no começo e no meio, mas até o fim. À luz desses textos, meus irmãos,
Afirmar que um crente pode perder sua salvação é dizer que Deus, em primeiro lugar, falhou em garantir a eficácia em algum momento do plano de salvação. Mentiu quando disse que antes da fundação do mundo estabeleceu como nosso destino final a imagem de Jesus. Amou de forma insuficiente ao nos deixar sermos separados do seu amor em Cristo. Foi negligente ao dizer que a sua graça bastava para nos salvar. Foi fraco e derrotado ao permitir que fôssemos arrebatados das mãos de Cristo. Não nos protegeu o suficiente e permitiu que perdêssemos a herança. Quando olhamos para a obra do Pai, a afirmação sobre a segurança da salvação é uma afirmação não sobre a qualidade do crente, mas sobre a capacidade, a soberania e a verdade de Deus. Sobre a obra do Pai, alguma colocação? Nathanael, Efésios 2, quando ele fala, ele dá a causa, né, que Deus fez isso, ele fala assim, 2:4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, ou seja, a conjunção de causal, ele fala, é o motivo pelo qual eu estou fazendo o teste. Para mim chama muita atenção que é por causa dele. Sim, e isso está presente aqui também, uma vez que no grego você tem duas preposições diferentes e as duas são usadas aqui. Literalmente ali pois vocês são salvos por causa da graça. A preposição que está sendo empregada ali traz justamente essa ideia. Vocês estão sendo salvos porque Deus quis. Vocês estão sendo salvos porque Deus escolheu não julgá-los e derramar sua ira, mas escolheu mover-se de forma graciosa com vocês. Então sim, sem dúvidas. Não somente... Alguém quer fazer mais alguma colocação sobre o Pai? Joia. Não somente o Pai garante a nossa salvação, mas o Filho garante a nossa salvação. O Senhor Jesus nos diz em João 17:24, naquela que é a oração do Senhor. A oração do Pai Nosso, classicamente, se tornou a oração do Senhor, mas ela é a oração dos discípulos, que Jesus ensina para os discípulos. João 17 é a oração que só Jesus podia fazer. É a oração do Senhor. E ali no versículo 24 ele diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. A palavra no original, que traz a ideia de querer aqui, sugere uma dinâmica de um desejo intenso, com uma finalidade absolutamente estabelecida. E é Jesus que está dizendo isso. Jesus, orando ao Pai, na comunhão que tem com o Pai e na condição de Deus, está dizendo, quero. Deus está dizendo, quero. O que Deus quer que Deus não tem, quero que estejam comigo quem você me deu. Jesus quer que o plano de Deus, a qual ele nesse momento, está num momento crucial, a crucificação se aproxima, seja absolutamente concluído. Ele não só ora pelos discípulos aqui, como Jesus continua orando por cada um de nós. Um elemento importante da nossa segurança é a intercessão do Filho. Hebreus 7 nos diz, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então olha que interessante, a razão, um dos elementos que a Escritura nos traz do porquê estamos seguros e somos definitivamente salvos por Deus, é porque, pois Jesus vive continuamente, constantemente, intercedendo pelos crentes. Pelo que Jesus intercede por nós? A intercessão de Jesus, meus irmãos, está diretamente ligada à sua expiação. Interceder por nós é continuamente, eternamente, constantemente, aplicar o poder da sua morte, da sua ressurreição sobre os crentes. Ele nos salva definitivamente porque não há um segundo da nossa existência que os nossos pecados não sejam cobertos pela morte gloriosa de Cristo e a sua oração constante pelos crentes, olhando para eles e dizendo, foi por ele, foi por ela.
Senhor, aplica a justiça do meu mérito. Senhor, o João, o Pedro, o Carlos, eles pecaram, mas eu paguei o preço desse pecado. Os efeitos dessa expiação são continuamente aplicados sobre a vida dos crentes através da intercessão de Jesus. Ele intercede por nós e sabe o que mais? O Pai ouve. E sabe o que mais o Pai quer ouvir? Porque foi a Trindade que estabeleceu esse plano, esse projeto, a forma como a coisa é. Objetivamente, falando da expiação, voltando a Romanos 8, o texto nos diz a partir do verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Novamente, a conexão entre expiação e intercessão. E no contexto de Romanos 8, a pergunta justamente é: que condenação sobrou para um crente? À luz do que Jesus fez, quem condenará? À luz do preço que foi pago, que condenação é possível? À luz do plano, do projeto eterno de Deus. Meus irmãos, não há o que completar na expiação. Não há contribuição que você possa dar para a sua salvação. Isso ofende o sangue que foi derramado naquela cruz. É como se você dissesse: Jesus, eu sei que você morreu, você sofreu por mim, mas deixa eu morrer um pouco também. Deixa eu pagar um pouco pelos meus pecados também. Você vai morrer sim, você vai mortificar a sua carne, você vai ser crucificado juntamente com Cristo, mas não para a sua salvação, mas para o desenvolvimento do seu discipulado, do caráter de Jesus, para a missão, para a frutificação, para a comunhão com Deus. Cuidado, se o seu coração ainda está perseguindo alcançar o favor de Deus pela sua justiça pessoal, você está em perigo de não ter entendido o Evangelho. O Evangelho é sobre Jesus e não sobre o quão bom nós somos. Porque nós não somos. A missão do Filho, João capítulo 6, a partir do verso 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A missão de Jesus não é somente vir a esse mundo, morrer, ressuscitar e voltar para consumar. Não, a missão de Jesus envolve preservar e levar à condição final aqueles que o Pai deu para ele. A missão de Jesus envolve não perder ninguém ficar pelo caminho. Por isso, novamente, perder a salvação não é problema para o crente. Perder a salvação, se fosse possível, é problema para Deus. Porque seria Jesus que falhou na missão. Alguém crê que o Senhor Jesus pode falhar na sua missão? Indo além, a justificação por meio do Filho. Romanos 5 nos diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, justificação não significa que você se tornou justo. Nós não somos justos. Não há um justo sequer. Justificação significa que há um que é justo, Jesus. E que por causa de Jesus, por causa dos méritos de Jesus, num tribunal, você foi declarado justo, apesar de não ser.
é um ato forense. Você foi declarado justo. E à medida que você foi declarado justo, não há mais o que dizer. Não tem STF no reino dos céus. Não tem para recorrer. Não. Satanás vai recorrer às esferas superiores agora. Deus declarou justo, mas vai recorrer para quem? O Deus soberano é a esfera superior. Ele declarou justo. Não tem tribunal superior para recorrer. Está transitado em julgado. Declarado justo. Não há quem recorrer. Declarado justo. Esse estado não muda, meus irmãos. É uma ação de Deus. Deus declarou justo. Você não perde uma declaração como essa. Você não perde. Você foi declarado justo. À luz desses textos, afirmar que um crente pode perder a sua salvação é dizer que Jesus não tem as suas orações ouvidas pelo Pai, à medida que o Pai deixou que se perdessem aqueles que Jesus queria com ele no céu. É dizer que Jesus é um sumo sacerdote inadequado, que a sua intercessão por nós diante de Deus é ineficaz e não nos salva definitivamente. É dizer que Jesus morreu por nós, mas os efeitos da sua morte são insuficientes para nos livrar da condenação. E é dizer que Jesus falhou na sua missão e não cumpriu com a vontade do Pai, à medida que determinadas pessoas que o Pai deu ao Filho se perderam. E não coloquei aqui, faltou. É dizer também que o juízo, que a declaração do Deus soberano sobre a condição espiritual de alguém não vale nada. Ele declarou justo, mas mesmo assim se perdeu. Em síntese, a afirmação sobre a segurança da salvação é uma afirmação sobre a qualidade de Cristo como Salvador e intercessor, além da eficácia de sua missão e da sua comunhão com o Pai. Não é dos crentes que a gente está falando, é do Pai, é do Filho, é do Espírito. Alguma questão sobre a obra do Filho e a segurança da salvação? Muito bem. Por fim, há também o Espírito, a obra do Espírito, a ação dessa pessoa da Trindade, nos garantindo a salvação. E aqui eu quero explorar especialmente um texto que é reverberado em outras partes da Escritura, mas que com muita clareza demonstra a ação de Deus por meio do seu Santo Espírito em nos assegurar a vida eterna. O Espírito Santo e a garantia da salvação. Efésios capítulo 1, 13 a 14, nos traz uma ação de Deus que, curiosamente, normalmente nós só consideramos metade dele, que é o que diz respeito ao selo, e isso é uma imagem muito forte da nossa segurança. Mas há ainda um outro elemento importante de considerarmos aqui, que diz respeito à garantia. E eu quero explorar os dois dentro desse mesmo texto. A Bíblia nos diz, então, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, Paulo emprega aqui duas imagens que seriam comuns daquele mundo para justificar a ação de Deus em nos garantir a redenção para a glória do próprio Deus. A primeira dessas ações diz respeito a um selo, que remete àquele sinete real que marcava as correspondências e, com toda a autoridade do mundo, a destinava para uma determinada localidade garantida que chegaria lá. A imagem é que os crentes são colocados por Deus em Cristo como que tendo o Espírito como selo da soberania divina, da autoridade real do Deus de toda a terra, que o encaminha à nossa herança, que nos encaminha à redenção. O destino para o qual Deus nos apresenta é a glória. É o desfrutar da glória para a glória do próprio Deus. Nesse sentido, a forma como a nossa vida tem sido orientada, a ação de Deus em nossas vidas, é como se fosse essa cartinha caminhando
protegida, debaixo de intercessão, debaixo de ação. Essa cartinha aqui pode, esse ventinho tá legal, e quer ir para uma direção contrária à direção de Deus, vai sofrer diversos elementos, como nós colocamos aqui, mas o selo garante o destino final. Essa é a imagem que o autor quer colocar. Mas não somente isso. Paulo fala não somente de um selo, mas ele diz que esse selo, esse Espírito Santo da promessa, essa ação que Deus fez, é a garantia da nossa herança. Traduções antigas falavam aqui de penhor da nossa herança. Isso poderia até trazer alguma confusão, e garantia acaba sendo uma palavra um pouco mais apropriada, ainda que não descreva também aquilo que a palavra originalmente representa. O termo original aqui, arrabon, ele diz respeito a uma transação comercial. Então vamos pensar que o apóstolo Pedro, ele quis comprar um barco, mas ele não tinha dinheiro para comprar o barco. Então ele chega lá na Black Friday da Galileia e vai comprar o barco dele, e ele, olha, eu vou comprar o barco, mas eu tenho 1/10 do valor do barco. O vendedor fala, não tem problema, aqui a gente faz qualquer negócio. Vamos fazer o seguinte, você vai me dar esse primeiro pagamento numa condição de arrabon, numa condição de penhor. E nós vamos ter essas testemunhas aqui. E esse primeiro pagamento que você fez significa que publicamente você está assumindo que você tem uma dívida comigo e você está assumindo o compromisso de pagar tudo aquilo que você me deve. Concorda? Concordo. Pagamento feito, aquele dinheiro é símbolo, testemunha de que uma transação comercial foi concluída, na qual aquela parte se obriga com a outra a concluir a totalidade daquela transação. Então, diferente da imagem de penhor que nós temos, em que você precisa de um dinheiro, você entrega um bem, pega o dinheiro, depois você devolve o dinheiro e pega o bem, a imagem de penhor no mundo bíblico se assemelha muito mais ao que seria uma compra parcelada no cartão de crédito. Você parcelou em 10 vezes. O fato de você ter passado o cartão ali, agora não tem jeito. Você vai ter que pagar. Você assumiu uma dívida. Aquela parcela mostra que você concluiu aquela transação. Agora, quando o apóstolo Paulo traz isso para a ação de Deus nos crentes, ele está dizendo o seguinte, há uma obra de salvação. E essa obra da salvação termina com a igreja gloriosa nos céus, com Cristo sendo tudo em todos, com céus e terras restaurados. Aquela imagem bela e poderosa de Apocalipse, esse é o final de todas as coisas. Mas a nossa salvação começou e a gente ainda não está desfrutando disso. O que Deus faz então? Ele nos deu o seu Espírito. E o seu Espírito é um arrabon. O seu Espírito é como que um primeiro pagamento. É como Deus dizendo, está começando aqui, mas tem muito mais para vir. E deixa eu falar para você, o fato de eu estar te dando isso, significa, Deus, que eu estou comprometido a entregar tudo aquilo que vai vir ainda. Estão entendendo? A imagem é que não é que Deus está endividado com os crentes. Não é isso que Paulo quer dizer. Mas é a partir da relação comercial que estabeleceria quase que uma obrigação de que Deus soberanamente nos deu o Espírito Santo para colocar de forma intensa o quão comprometido Ele está em nos dar tudo aquilo que Ele prometeu. Publicamente, com testemunhas, Deus nos deu o Espírito Santo como um primeiro depósito do plano eterno inteiro, o qual Ele se comprometeu a pagar. Então, dentro desse texto, nós temos duas verdades tão grandiosas, tão poderosas, que só elas já deveriam te fazer celebrar diante de Deus. Porque Ele te selou. Não é você que está dizendo para onde você vai, é Deus que estabeleceu. Ele colocou a rota. Ele colocou o seu selo, sua autoridade.
Mas não somente isso, ele foi lá e diante de tudo que existe, de toda a criação, de todo o universo, de todos os espíritos, anjos, demônios, o que for, vivos e mortos, diante de tudo que existe, Deus diz, eu estou fazendo um pagamento, e eu não sou caloteiro, eu vou pagar até o final, eu vou concluir essa transação. Meus irmãos, que vergonha seria para o Senhor, diante da sua criação, ver alguém que ele não pagou aquilo que ele se comprometeu a fazer. Que vergonha. Que risos no inferno. Mas não é esse o cenário que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta um cenário em que o Deus soberano completa a obra que ele intentou fazer. À luz desse texto, afirmar que um crente pode perder a sua salvação é dizer que o Espírito Santo foi um selo inapropriado, que não chegou ao destino final estabelecido por Deus. E é afirmar que o Espírito Santo foi um calote, um primeiro pagamento ao qual Deus não honrou com o compromisso. Como tenho falado o tempo todo, segurança da salvação diz respeito a Deus, não diz respeito aos crentes. A perda da salvação diz respeito à qualidade de quem Deus é e não à nossa qualidade de preservar aquilo que Ele nos tem dado. Perguntas sobre a ação do Espírito, selo, penhor? Vocês estão muito quietos. Nenhuma? O que houve aí? Se tem gente com medo de perder a salvação, eu estou ensinando errado. Agora, deixa para o final para falar isso. Você tem motivos para ter medo, sim. E a Bíblia te dá motivos para ter medo. Não para perder a sua salvação. Mas há uma dose de medo que faz bem ao crente. Mas antes de falar disso, alguém quer fazer alguma colocação aqui? Muito bem. Que dose de medo, então, cabe bem ao crente? Concluindo a nossa aula, há um elemento de gratidão e de responsabilidade que cada um de nós é colocado diante. A palavra do Senhor nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Esse texto te dá algumas razões para você ter temor a Deus. Em primeiro lugar, a salvação é uma obra de Deus, não é coisa para a gente brincar. Salvação diz respeito ao nosso Criador, ao soberano, ao Senhor do universo. E a Bíblia diz que essa salvação que nós recebemos, nós fomos chamados a colocá-la em ação. E colocar em ação significa aquilo que implica o que eu faço com o meu próprio corpo e o que eu faço na interação com o mundo, com toda a realidade externa a mim. Eu coloco a minha salvação em ação, em santificação pessoal, em envolvimento com a missão. Eu coloco a minha salvação em ação com a frutificação no corpo de Cristo, o serviço com seus dons. Eu coloco a minha salvação em ação no desenvolvimento de uma piedade, uma vida com Deus, e eu coloco a minha salvação em ação não somente, na verdade, não pelos meus próprios critérios, mas com temor e tremor. Talvez uma das formas mais atuais de se traduzir a ideia de temor a Deus é levar Deus a sério. Não é o programa de final de semana, não é o devocional mais vendido que você acha legal de ler. É Deus a sério. É a vida inteira. Isso diz respeito às lentes com que você lê a realidade, a forma como você educa seus filhos, que você se relaciona com marido e esposa, que você estabelece suas relações de trabalho, a sua relação com a comida, a sua relação com bebida, a sua relação com dinheiro. Isso diz respeito à vida, porque é o Senhor soberano dizendo como uma criatura, um filho, um discípulo deve viver. A salvação é colocada em ação não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer. E outra razão pela qual você deve ter temor e tremor é que é Deus que faz isso.
É Deus quem efetua o querer e o realizar de acordo com a vontade dele. E aí voltamos para o texto de Hebreus 6. Se você quiser viver uma vida distante de Deus, à parte de Deus, achando que você vive de qualquer jeito, você está garantido, salvo, cuidado, pode ser que Deus não queira mais. Não mais te salvar, porque Ele está garantido com isso. Já vimos, a salvação está segura. Mas pode ser que Ele não queira mais te livrar de uma disciplina. Pode ser que Ele não queira mais responder suas orações. Pode ser que Ele não queira mais te conceder comunhão com Ele e com outros irmãos. Pode ser que Ele não queira mais te proteger das hostes espirituais da maldade. Pode ser que Ele não queira mais. Isso tem que fazer seu coração tremer. Não somente isso, o fato de que é Ele quem faz, precisa te sacudir o coração a respeito da seriedade do que você está envolvido. Perto demais não significa dentro. O fato de você estar envolvido numa cultura religiosa, num meio cristão, isso não implica que você é um crente em Jesus. Quantos aqui conhecem o Carlos Oswaldo Pinto? Quantos? Mantém na memória, digamos assim. Né? Quantos conheceram o Carlos Oswaldo? Ok? Alguém que teve uma vida que deixou uma marca profunda. Escreveu obras relevantes, formou gerações de pastores, até hoje influencia gerações de pastores. Deixou marcas profundas. Meus irmãos, Carlos Oswaldo Pinto foi convertido no 3º ano do seminário. Não sei quantos de vocês sabiam disso. Seu 3º ano de seminário. Como foi a vida dele até ali? Não sei. Mas houve um momento em que ele vivia uma cultura religiosa. E houve um momento em que ele foi justificado. Que ele foi feito filho. Que ele foi feito herdeiro. Que ele foi selado, batizado com o Espírito. Que ele passou a desfrutar de todas as garantias maravilhosas que nós falamos aqui. Então teme e trema. Teme e trema se você é um crente em Jesus. Teme e trema. Porque é uma grande obra para ser vivida diante de Deus, obra que o Senhor está comprometido. Mas teme e trema se você só está andando por aqui. Teme e trema se você tem visto seus filhos gostando muito da igreja, mas não tendo compromisso com Cristo. Teme e trema. Porque a salvação não é pouca coisa. Não tem outra rota, não tem outro caminho, não tem outra esperança. É Jesus, teme e trema. Porque a parte dessa esperança não tem outra. Teme e trema. Mas teme e trema por causa de quem Deus é, ao tempo em que celebre, adore, glorifique, ande com convicção, segurança, certeza, frutificando, crescendo, amadurecendo por causa de quem Deus é. Porque a sua salvação é garantida não por você. Você perderia. Sua salvação é garantida pelo Deus soberano que intentou essa obra inteira. Colocações finais, meus irmãos? Alguém poderia orar, adorando ao nosso Deus e agradecendo ao nosso Deus pela segurança que Ele nos dá pela obra do Evangelho? Só ora bem alto para todos poderem ouvir. Senhor Pai, nós te agradecemos por esse amor que o Senhor tem por nós, esse amor que nos amou primeiro, Senhor, e que nos traz a garantia da salvação. Que possamos todo dia, na mesma certeza de saber que estamos salvos e não perderemos, mas também viver na certeza de que nós precisamos cada vez mais te amar, te adorar, te honrar e te obedecer, Senhor, com submissão, não com medo de perder a salvação, Deus, mas com um amor de resposta, uma tentativa de amar de volta o quanto o Senhor nos ama, Deus. Que possamos todos os dias viver essa salvação, com santidade, humildade diante do Senhor, Pai, e também buscando amar ao próximo e levar através das nossas vidas a luz dessa salvação que nós já desfrutamos. Nos nossos caminhos, nos nossos dias a dia, Senhor, nos faça lembrar através do Espírito Santo, nos constranger frente ao pecado. Novamente, Senhor, não pelo receio de perder a salvação, Pai, mas de perder essa preciosa comunhão, esse amor
tão maravilhoso, majestoso diante de nós. Nos leva em paz e segurança para casa, mas a preocupação constante de viver essa salvação que nós já temos. Assim nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que nos amou desde a eternidade. Amém. Amém.